pessoal, Fred Oliveira, aqui mais uma vez com vocês no Avamus. Hoje nós iremos falar um pouco mais sobre harmonia, tá? Formação de acordes, um pouquinho de escala, campo harmônico e vamos desvendar algumas sequências também muito interessantes na música, tá show? Vamos lá. Para começar, a gente vai entender um pouquinho sobre tom e semitom. O semitom é a menor distância no sistema temperado, que seria esse sistema onde tem as marcações, ou o piano, né? Cada teclazinha tem um som que sempre vai ser fixo, tá? No caso aqui do violão, do nosso instrumento, o semitom equivale a uma casa. Por exemplo, eu tenho aqui a corda solta, se eu andar meio tom à frente, eu vou para a primeira casa, e assim sucessivamente. Se eu andar da primeira para a segunda, meio tom, e assim a gente vai andando, tá bom? No caso do tom, o tom ele é justamente dois semitons, né? Ele é o conjunto de dois semitons. Então, exemplificando aqui no violão, se eu tiver a corda Mi solta, eu vou ter um tom à frente, o Fá sustenido, um tom à frente, o Sol sustenido, e assim a gente vai seguindo também até o restante do braço, tá? Pronto, pessoal. Então, tendo entendido um pouco do tom e semitom, vamos agora para a escala maior. Nós iremos utilizar os exemplos todos em Dó, para ficar um pouco mais fácil. Logo após você entender, você faz nos outros tons, ok? Vamos lá. A escala de Dó maior, ela é formada por dois tons, um semitom, três tons e um semitom. Como é que funciona isso? Nós vamos pegar a partir do Dó e iremos andar essas distâncias para poder conhecer as outras notas da escala. Por exemplo, aqui no violão nós temos o Dó na terceira casa, corda 5, e iremos um tom à frente. Nesse um tom à frente nós vamos andar do Dó para o Ré. Mais um tom à frente a gente vai para o Mi, depois o meio tom, vamos para o Fá, meio tom natural, né? Mi para Fá. Depois nós temos um tom que iremos do Fá para o Sol, um tom do Sol para o Lá, um tom do Lá para o Si, e o último meio tom que finaliza a escala onde a gente vai do Si para o Dó, outro semitom natural. Ok? Então, essa formação da escala vai ser a mesma para todas as escalas maiores de atônica. Então, um exercício muito bom para você fazer é o quê? Pegar essa mesma sequência, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, e fazer nos demais tons. Você pode fazer em Dó, como eu acabei de fazer, Dó sustenido, Ré, e segue os 12. Aí você vai saber quais são as notas de cada tom, ok? E aí, tendo a escala, a gente consegue o campo harmônico dela, que é onde a gente vai entrar na questão dos acordes, tá? O primeiro tipo de acorde que nós iremos aprender nesse curso são as tríades. Como é que é a formação da tríade? A tríade é um acorde formado por três sons, por isso o nome tríade, tá? E nessa formação, ela vai seguir uma ordem de intervalos, onde você vai andar do primeiro som, vai ser chamado de tônica do acorde, para o terceiro som, que vai ser chamado de terça, e também para o quinto som, que vai ser chamado de quinta, tá? Para entender melhor essas distâncias, a gente vai entrar nos assuntos também de intervalos, tá ok? Então, o que são os intervalos? Os intervalos é justamente a distância de um som para o outro, onde o nome que vai ser dado para esse intervalo vai depender da quantidade de notas que vão estar nesse intervalo. Um exemplo, se eu tenho Dó e tenho Ré, eu tenho intervalo de segunda. Eu estou andando entre duas notas. Se eu tiver um intervalo de Dó para Mi, eu vou ter um intervalo de terça. Mas, Fred, só são duas notas, Dó e Mi. Ok, mas eu vou do Dó, passo pelo Ré, que é a segunda, para chegar no Mi. Então, eu vou ter um intervalo entre três notas. Ok? Mesma coisa vai acontecer com o Fá, intervalo de quarta. Porque eu vou andar do Dó, passo pelo Ré, passo pelo Mi e chego ao Fá. É um intervalo entre quatro notas. Tá? Dó para Sol, intervalo de quinta. Dó para Lá, intervalo de sexta. Dó para Si, intervalo de sétima. E Dó para Dó, intervalo de oitava ou uníssono. Dependendo se ele tiver uma oitava acima, uma oitava abaixo, ou se ele tiver no mesmo som. Ok? Nessa questão dos intervalos, nós vamos ter também a qualidade deles. Como assim? O intervalo entre o Dó e o Ré, ele pode ser um intervalo de segunda menor, quando ele tem meio tonzinho de distância, ou pode ser um intervalo de segunda maior, quando ele tem um tom de distância, certo? E alguns intervalos vão seguir essa mesma qualificação. Intervalo de segunda, terça, sexta e sétima. Ele pode ser maior ou menor. Tendo aí, no caso, a sétima também uma variação que ele pode ser diminuta. A gente vai ver mais para frente quando tivermos nas tétrades. Temos também um intervalo de primeira, quarta, quinta e oitava, que aí eles vão ser classificados como justos. Tá?
sendo que nós temos também a quarta, que pode ser um intervalo de quarta aumentada, ou também temos a quinta, que pode ser quinta diminuta, quando ela volta um pouquinho, ou quinta aumentada também, tá? Vou deixar um PDFzinho com todos os intervalos bem organizados para você poder entender melhor, com as suas distâncias e suas qualificações, tá bom? Então, ó, pegando agora os intervalos, que a gente deu uma breve passada, vamos colocar agora no campo harmônico da escala de Dó. Quando a gente faz a escala, nós vamos ter todas as notas dela, como a gente acabou de ver. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Quando você pega essas notas e agrupa elas em tríades, que elas são organizadas em terças, você vai ver que vai ser formado alguns acordes. O campo harmônico vão ter todos os acordes referentes ao tom maior, tá? No caso de Dó, se eu pegar o Dó e colocar uma terça, né, acima eu vou ter o Mi. E se eu colocar outra terça, eu vou ter o Sol. Com essa formação, eu tenho um acorde. Agora, que acorde é esse? Para toda tríade, nós vamos ter 4 qualidades. Nós vamos ter uma tríade maior, uma tríade menor, uma tríade aumentada e uma tríade diminuta. Como é que vai ser feita essa classificação, Fred? Vai depender dos intervalos delas. Por exemplo, o acorde maior, ele vai ter da primeira para a terça uma terça maior, que é um intervalo de 2 tons, e da terça para a quinta, justa, é um intervalo de 1 tom e meio. Tá? Então, quando tem essa formação, 2 tons no primeiro intervalo e 1 tom e meio no segundo intervalo, nós temos o acorde maior, a tríade maior. Quando você inverte esse intervalo, você vai ter uma tríade menor. Tá? Vamos fazer rapidinho na escala de Dó maior essa formação de acordes. Que aí depois eu exemplifico no violão e aí a gente vai fazendo alguns outros exemplos, tá bom? Primeiro, o Dó maior, que foi o primeiro que a gente fez, ele vem Dó, Mi, Sol. Se eu continuar pela escala, a próxima nota que eu tenho é o Ré. Se eu pegar esse Ré e fazer a tríade dele, eu vou ter Ré, Fá, Lá. Só que aí tem uma diferença. No Ré, do Ré para o Fá, nós temos 1 tom e meio. E do Fá para o Lá, nós vamos ter 2 tons. Então aqui, ó, teve aquela inversão. Em vez de ser o acorde maior, como foi o Dó, nós vamos ter agora um acorde menor, que vai ser o Ré menor, segundo acorde do campo harmônico. No terceiro acorde, nós vamos partir do Mi. Do Mi nós vamos ter Mi, Sol e Si. Mesma sequência de intervalos que a gente teve agora há pouco. Ó. Do Mi para o Sol, 1 tom e meio. Do Sol para o Si, 2 tons. No Fá, nós vamos ter Fá, Lá, Dó. Do Fá para o Lá, 2 tons. Do Lá para o Dó, 1 tom e meio. No caso do Sol, nós vamos ter Sol, Si, Ré, que aí vai ter também 2 tons do Sol para o Si, e 1 tom e meio do Si para o Ré. No Lá, nós vamos ter Lá, Dó, Mi. Lá para Dó, 1 tom e meio, Dó para o Mi, 2 tons. Aqui a gente já tem um Lá menor. No Si, nós vamos ter Si para o Ré, 1 tom e meio, Ré para o Fá, 1 tom e meio. E aí entra o acorde diminuto. Tá? Mas, Fred, não teve o acorde, a tríade aumentada, você disse que eram 4? Isso mesmo, no campo harmônico maior não vai ter essa tríade aumentada. Mas nós iremos vê-la também, tá certo? Tanto como exemplo, como com as posições dos acordes. Então, tendo visto o campo harmônico, a gente tem uma sequência de acordes que vai ficar com primeiro grau maior, segundo e terceiro grau menor, quarto grau, quinto grau maior, sexto grau menor e o sétimo grau diminuto. Quando você estiver fazendo os exercícios nos outros tons, você vai perceber que eles vão se manter, tá? Isso vai ajudar bastante, porque tanto a escala ela mantém a sequência de tom e semitom, né, para se transformar na escala maior, e justamente devido a ela manter essa sequência de tons e semitons, o campo harmônico também vai ser igual em todo o tom. Igual o quê? As qualidades. A primeira vai ser sempre maior, a segunda e a terceira vão ser acordes menores, quarta e quinta acordes maiores, sexto menor e o sétimo diminuto. O que vai mudar? O tom. Em que acorde você vai começar, tá bom? E aí agora, a gente vai passar um pouquinho aqui para o violão, a parte mais prática, onde eu vou focar primeiro os acordes maiores, depois os acordes menores, os aumentados e os diminutos. Lembrando que nessa primeira parte agora a gente vai fazer só as tríades, ok? Pronto, pessoal. Tendo visto o campo harmônico e as escalas, eu vou passar uma forma de você estudar isso, tá bom? Onde você vai conseguir estudar em todos os tons e poder praticar depois no seu violão. Existe uma forma de estudo que a gente faz no violão que se chama estudar pelo ciclo de quartas.
O que é o ciclo de quartas? A gente vai pegar aquele intervalo de quarta, que a gente viu agora há pouco, tá? E fazer a escala a partir daquela nota. Por exemplo, de Dó para Fá, é o intervalo de quarta. Então, eu vou pegar o Fá e vou utilizar como sendo minha primeira nota. E vou fazer a escala toda. Fá, um tom Sol, um tom Lá, meio tom Si bemol, um tom Dó, um tom Ré, um tom Mi, meio tom Fá. Você viu que a sequência de tom e semitom ficou a mesma da escala maior. Só que eu mudei a primeira nota, o que ocasionou o Si bemol. E aí nós vamos fazer a mesma coisa na próxima escala. Quem vai ser a quarta de Fá? Fá, Sol, Lá, Si bemol. Então você vai pegar o Si bemol, fazer a mesma escalinha e fazer o campo harmônico. Depois que você fizer todo esse ciclo de quarta nos 12 tons, você vai estar com a teoria bem firmada na cabeça, aí você vai poder passar para a parte prática, ok? Então vamos lá, essa aula termina por aqui, ela foi mais focada na parte teórica e agora a gente vai para a prática, tá bom?